Antigamente se criava solto. O povo aqui só criava mais solto no tempo dos nossos avós, né? É porque a criação tinha muito pasto, né? Muito campo aberto. Antes todo mundo se criava aqui, a terra aqui era em comum e todo mundo criava solto, não era todo mundo tinha, todo mundo criava. Porque naquela época tinha muita mata, né? Tinha muita vegetação nativa e a criação escapava, né? E os criadores eram pouco, criavam muito, mas era poucos os criadores. E depois a propriedade foi diminuindo, foi aparecendo herdeiro, outros foi vendendo para outros, foi diminuindo. Foi quando passou a se criar fechado, né? Trancado e cercado. O Zé Maurício criava 200 cabras, né? Todo ano assinava 200 cabritos. E criava bem, mas era um cercado só. Hoje desse cercado só porque tem 20 propriedades dentro. Cada um quer criar 50, né? Aí fica difícil. Se eu for procurando aumentar a criação e acabar com a mata, com a floresta, com tudo. Tinha bicho que a gente vendia muito mago para não ver morrer de fome, porque não tinha onde criar, né? Ou vendia e morrer de fome. Essa história da seca de Lacerando o Sertão há tempo todo mundo já conhece, porque é moeda forte quando tem eleição. Mas nessas minhas andanças por esse mundão de meu Deus, eu tenho visto muita experiência boa, que tá dando certo, que tá dando frutos. Agora, por exemplo, eu tô chegando lá da Paraíba. Lá eu vi a articulação de agricultores e agricultoras com os sindicatos, com a igreja, com as organizações não governamentais. Eles formaram a Comissão de Criação do Polo Sindical da Borborema. Vi agricultores e agricultoras aprendendo e ensinando. Vi o povo cuidando melhor da criação. Vi as experiências passando de mão em mão, através das visitas do intercâmbio de conhecimento. Vamos embora! Em 1990 começou a nós despertar. Eu comecei umas viagens de intercâmbio, né? Junto com o Sindicato Solane e SPTA. Depois da viagem, então nós implantamos aqui na propriedade, veio esse desenvolvimento da Gledicida, junto com a Léo Sena, e daí começamos o trabalho, né, de silagem. E como a gente desenvolveu esse trabalho? E também pessoas de outros estados e outras regiões também nos visitam. E nessas visitas há essa troca de experiência que a gente aprende muito. Tanto aprende quem visita, como quando a gente vai à visita, como aprende quem vem para visitar a gente. Meu nome é Gilson, sou lá de Soldado, município de Soldado, no sítio de Santo Antônio. E vim aqui para aprender alguma coisa. Estou aqui para aprender alguma coisa e repassar para nossa comunidade lá. E a gente sempre repassa para as pessoas. Repassa tudo aquilo que a gente vê lá fora, a gente repassa para as pessoas, para que as pessoas façam também. 4 ou 5 ou 10 quilos de coisa que fica de capim que corta ele, você vai dar 2 ou 3 capim da gente. Para você ter uma ideia, de 2000 para cá, a nossa aqui Laje de Timbaúba tem sido visitado, nós estamos chegando a 2.500 visitas. É jogada você pode cortar qualquer um, pega a variedade de planta aí, quando está surgindo na terra. Então lá foi aquela troca de experiência, outros agricultores já faziam, eu fazia a minha, então aquela troca de experiência que foi despertando que a gente tinha que caminhar por essa estrada. Por essa estrada passa boi, passa boiada, passa porco, passa bode, passa cabra, passa galo, guiné e galinha pintada. A criação é a poupança da família. Eu acho que a agricultura familiar é essa agricultura que nós desenvolvemos esse trabalho a partir da galinha, né? Porque aí começa o trabalho da galinha, vai para a cabra, para a ovelha,
pro boi, pro cavalo, até o próprio jumento. Então, isso tudo é uma fonte de renda para o agricultor. É a poupança do agricultor, é através dessa criação que ele tem, né? Cria um gadinho, cria uns porcos, cria uns pintos. A importância da criação é porque ele tem a carne, né? Criando o cabrito, o borrego, a galinha, assim, numa quantidade que dê para ele se alimentar, não vai ter que comprar carne, porque já tem, né? Já é uma economia que vai substituir a carne da feira. Eu tenho uns netos, mas que cada um deles tem uma ovelhinha, tem um garrotinho. Eu mesmo ajeito para comprar para eles, não é? Porque é bom a gente possuir. A gente ter é bom, porque não vai precisar de outra coisa mais difícil, né? Rapaz, a importância dos animais aqui é porque a gente não tem outro meio de sobrevivência, emprego. Essas coisas a gente não tem. E com os animais, a gente cria uma cabra, uma ovelha, e com isso a gente vai tirando aquele lucro, o rendo dos filhotes, das ovelhas, cabra, alguma vaca que dá cria. E a criação é um animal, ele nunca cai de preço. Se for um animal gordo, um animal de bom tamanho, ele nunca cai de preço. Levando para a feira, vende por um bom preço e ali a gente vai ter grande êxito com isso aí. É importante, porque o agricultor, se só viver da agricultura, não está dando, né? A gente tem que criar para ajudar. Se eles são agricultor, se eles não são criador, eles ou perdem uma coisa ou outra. Porque se você é agricultor e você não cria, e você plantou e você não lucrou, você perdeu até a forragem. Entendeu? É uma forma de uma coisa levar a outra. Quer dizer que eu acho que o agricultor hoje, a maior coisa que ele faz é criar. Mas eu acho que o melhor de criar é se ele primeiro plantar a própria ração do seu próprio animal. Porque criar sem plantar ração, aí vai ter só grande prejuízo. Só prejuízo vai ter com isso aí. Eu acho que o maior do agricultor hoje é ele criar. De tudo um pouco ele criar. Porque de tudo a gente precisa. É isso. Mas para tudo se poder criar é preciso das plantas cuidar. Fazendo o manejo da caatinga, cuidando da vegetação nativa, a vida começa a mudar. E a gente também tem um grande trabalho em manejo de pastagem, reflorestamento, divisão do cercado. A gente sempre luta para que isso aconteça, porque a gente que é pobre e tem pouca terra, a pessoa deve dividir terra para tudo. Essa propriedade, quando eu cheguei aqui, era completamente só a mata fechada. A gente não tinha condições de criar, porque não empastava. Quando chovia, o mato cobria tudo. Aí eu comecei a fazer aqui o raleamento e vem dando certo, porque a mata, quando ela está raleada, aí sai todo tipo de pastagem. A gente fez o rebaixamento e reservou a área, né? Porque não adianta a gente fazer o rebaixamento e a área não ficar reservada. Porque depois desse rebaixamento que nós fizemos, reservemos a área e demos um período aí de 90 dias no período do inverno para sair mais pasto, né? E dentro de 90 dias o banco de proteína aumentou mais, a semente já está madura. Então depois desse período de 90 a 120 dias a gente pode entrar com os animais dentro da própria área. E que o trabalho da gente é melhorar a caatinga para que a gente não passe a depender de comprar forragem para os animais. A gente espera que daqui a 1 ano, 2 anos, a gente possa pelo menos duplicar o rebanho. E um alerta que eu deixo para os nossos irmãos agricultores é que nós vamos preservar mais as nossas matas nativas, né? Vamos preservar nossas árvores que nós temos nativas, porque como ela é até uma fonte de alimentação para o ser humano,
É uma fonte de alimentação para os animais e uma fonte de uma conservação para o nosso próprio solo. Você veja que as nossas plantas nativas é umas plantas já adaptadas na própria região, que ela não sofre com a quentura, não sofre com ataque de praga. Por exemplo, o juazeiro. O juazeiro ele só cai a folha lá para o mês de outubro, novembro, né? É tempo que os animais estão precisando de combustível para se alimentar. Aí eles caem a folha no chão e os animais vão comendo, vão se fortalecendo. O pereiro, ele cai a folha lá para o mês de dezembro, quando também os animais vão pegar aquela folha. O umbuzeiro, ele também é uma boa planta para que os animais se alimentem do umbuzeiro. E o xique-xique ele é muito bom em facheiro porque é uma planta que ele absorve muita água na época do inverno, né? Fica muito gordo na época do inverno. Aí quando ela bate a seca, ele vai murchando e vai... Sua própria água ele vai se alimentando dela mesmo, sabe? Aí com isso ele tem grande potência para atravessar de uma seca para outra. Preservar a vegetação nativa é um salto de conscientização. É a força da terra com muito mais vida, cercada, criada e cuidada, para a observação. Olha, essa área aqui, isso é uma área que a gente cercou, isso é dado o nome de área de exclusão, né? Esse cercadinho. Porque isso aqui é uma observação que nós fizemos para ver, né, durante o período de 3 anos, a quantidade de planta que vai surgir dentro da área e fazer uma comparação, aqui está dentro da área e aqui os animais vêm diretamente dentro, né? Aqui vai saindo 30 e poucas plantas, né, dentro da área de exclusão, que a outra área que os animais pastejam dentro não sai. A finalidade para o futuro é a gente fazer a reserva do cercado, né? Não deixar como antigamente a gente deixava, os animais ficar diretamente no campo, de seca a inverno. Essa é a nossa observação, porque aí vai ter um descanso nas áreas, né? Vamos fazer divisão no cercado, como a gente está começando, então vai deixar o campo repousar mais com um banco de cimento. Cercar a terra é fundamental para a vida fluir mais intensa. A cerca de tela não fere o animal e a cerca viva compensa. Muitos agricultores eles dizem, eu não tenho como criar uma galinha. Eu não tenho como criar um bode, eu não tenho como criar uma ovelha, por forma que eu não tenho como fazer uma cerca. Tem sim formas, é só procurar novas técnicas, novos conhecimentos, que eles vão começar a melhorar a situação deles, vendo o processo como se fazer a tela, né? A tela é um ideal de uma forma de melhoramento de secado e melhoramento de pele de animal, porque não tem como cortar um animal. Você faz um secado de tela, os animais não se machucam. Quando você vai vender um animal, a pele do animal é aproveitada. Porque o animal que tem corte na pele, a pele é defrasada, não tem valor. Então quando o animal tem a pele completa e sadia, ele tem preço. Então isso é uma forma de tudo, eles vão trabalhando, melhorando no dia a dia deles, na agricultura familiar que a gente se fala tanto. Há uns 4 a 5 anos atrás, a gente plantou a cerca viva. E por que a cerca viva? A gente tinha a cerca ali com 7 fios de arame, né? E depois dessa cerca viva, a gente pegou esse arame e foi tirando de um em um fio de arame, e o resultado, hoje não tem mais fio de arame. Também não precisa mais derrubar um pé de árvore para fazer estaca, e também não precisa mais comprar arame caro. Tem muita cerca viva hoje. A cerca de Mandacaru é uma cerca que a gente faz, um custo barato, né? Evita todo tipo de animais passar, a própria galinha. Então é por isso que eu estou investindo muito no plantio de cerca viva. Porque é uma coisa que a gente vai deixar para o futuro, né? Para muito tempo essa aí vai, né, continuar até para os nossos netos, filhos, né? Que quiserem dar continuidade à cerca viva. O sal mineral eu comprava lá na farmácia veterinária. Aí quando foi um dia e a receita veio dentro do saco. Aí eu peguei a receita e comecei a olhar e aí desse dia pra cá eu não comprei mais, eu mesmo passo a fabricar. Aí depois do kit pronto, aquele que a gente filhava foi um kit, a gente tira 1 quilo daquele para 5 de sal comum.
Aí pode botar lá no coxo e deixar o gado comer à vontade. Continuando a viagem pelo estado da Paraíba, fiquei feliz com a imagem da terra tão em coragem, cheia de cria nativa. As raças nativas, elas são mais resistentes ao clima, à região, entendeu? Aprende melhor a convivência, de saber pegar de escapar no seu período crítico, né? Você anda no cercado, Adriano, é muito difícil você ver um bode boé, ou mesmo um nubiano, atrepado num chique-chique, comendo na flor do chique-chique, né? Você vê isso, você vê na Mochotó, na Surrão, na Caba Malhada, na Caba do Cariri, aquela caba que é da região. O bode nativo, se ele está com a verme ou com uma doença qualquer que ele acha que está, ele chega no emburano, ele mete a ponta de baixo para cima, ele arranca uma lapa de casca e sai comendo, né? Quer dizer, a nativa pura mesmo quase não existe, mas tem aquele sangue, né, que você vai recruzando, né, nativo com nativo e vai fazendo voltando o que era, né? O bode nativo, tendo algo, ele bebe, não tendo, ele escapa. Agora o padre alemão, o raçado, o ângulo, não escapa não, escapa o nativo. Meu amigo, minha amiga, o negócio é aproveitar o que há de bom em cada lugar, com os olhos bem abertos para as novidades. Encarar a terra com respeito e força de vontade. Aí o plantio diversificado já começa a engrenar. Olha, essa área aqui, isso é uma área de plantação de palma, né? Essa palma a gente planta ela com consórcio. Esse consórcio dessa palma a gente planta a glicida e a leucena. Porque a gente tem mais uma outra fonte de alimentação para o próprio rebanho. Como a gente está trabalhando com alimentação para o rebanho, então porque ela é boa também como para incorporar no solo, né? Para a alimentação da própria palma, porque ela vai ser um estruma, a folha da glicida e leucena. E vai ser outra fonte de renda também para os próprios animais, porque é muito bom para engorda a glicida e a leucena, porque é 3 tipos de proteína que nós temos para o rebanho, né? A palma, a leucena e a glicida. Eu digo, olha, isso aqui é um campo de ração. Isso aqui é um campo de ração. Quando você planta a palma, deve se plantar a palma, o capim, a leucena, a glicida, o gramão, tudo num só canto. Porque eu acho que só a palma não é bom não. Nunca foi bom. Porque, por exemplo, pra gente mesmo, né? Se nós for comer somente feijão, sem farinha, 2, 3, 4, 5 dias, ou coisa ruim. Mesmo assim o gado faz com a palma. Mas tem qualquer misturazinha, aí é o essencial. Esse fecho de capim eu tirei para dar meus animais, tirei dentro do roçado. Cortei dentro do roçado e trouxe para os animais comer. Agora isso é capim de roça, é capim mimoso, é capim elefante de 2 qualidades, do roxo e do branco, é melosa, é um capim que chama capim de ovelha, tudo isso tem aqui. A gente tem plantado bastante glicida, né? Porque só a glicida aqui que atravessa de um ano para o outro, verde. E o milho, só a ração do milho não atravessa. A gente está plantando o milho, a glicida, o gandu. Olha, a gente começou o plantio de gandu aqui, isso foi em 97, né? Porque a gente só plantava só uma coisa só no roçado. E depois de a gente ter uma visita de intercâmbio por aí afora, então nós entramos também com o plantio de gandu. É uma planta muito resistente, o solo, né? Ele abre bem o solo. E também uma planta que ele incorpora, tem um grande nutriente, né? Que ele incorpora no solo. E outra fonte muito rica de ração, tanto para animais como para o ser humano. É muito rico em proteína, o gandu. E é uma coisa que é resistente à seca e muito boa para a alimentação para os animais. E eu incorporo ele junto com a glicida, a leucena, o sorgo, né? Para tudo na forrageira. Então a gente trabalha dessa maneira com a silagem para os animais, incorporando tudo aquilo que produz no campo, né? Aqui eu planto capim elefante, planto capim de planta. Já plantei o gramão, um pouquinho já, né? Tem um pouquinho deles por lá. Já andei botando aí dentro também já bufa, já cimento do capim bufa para ver se, né? Se já sai, que ali meu primo tem o rolado de cimento e joga aí. Já tem, aqui lá vai vir uma torceirinha já, né? Olha, esse capim aqui é chamado gramão, né? É um gramão que ele é de solo muito duro.
E esse capim, esse gramão, a gente trouxe ele diretamente lá de Sobral, lá do Ceará. Porque ele é resistente à seca, né? Durante o período da seca ele não morre. Então é por isso que nós estamos investindo muito nesse capim aqui. E eu plantei aqui nessa reserva, porque daqui eu quero tirar diretamente para as capoeiras. Ele é muito rico em proteína e também muito resistente à seca, o gramão. Eu acho que seria bom que todo agricultor ele sempre tivesse seu campo de reserva do gramão, porque ele é muito resistente à seca. Agora eu tenho lá um campo de palma plantado com a gridicida, com a leucena, com a agave, com o cinzal, né? E a planta nativa que nasceu dentro eu estou deixando também, né? Lá tá uma forragem, vai ficar boa, né? A forragem lá porque tem de tudo. E hoje para criar está melhor, porque a gente já tem a ração para dar no tempo da seca. A sobrevivência dos animais já é melhor do que antes, porque antes não tinha, né? O agricultor ele tem que se preparar, né? Porque a gente tem que plantar primeiro, porque ele plantando é daí que ele começa o trabalho com silagem, né? Que a alimentação necessária que ele vai guardar é se ele tiver o plantio dele, porque se ele não plantar, como é que ele vai fazer a silagem? É isso que eu estou fazendo, já vamos com 10 anos de plantação e todo ano, com pouca chuva, estou fazendo minha silagem e estou me dando muito bem. Eita, que a felicidade é grande vendo as coisas acontecendo. A vida ensinando, o povo aprendendo, o povo ensinando, a terra acolhendo e cobrindo o mundo com a sua folhagem. O trabalhador aproveita e começa a silagem. Material que a gente planta, guardar para quando for na época da seca a gente ter com que manter os animais, né? Guardar a palha do milho, a palha do feijão, o capim, a palma, guarda, porque quando é na época da seca, não faltar. E quando vem os invernos a gente aproveita as rações, ou faz feno, ou faz silagem. Aqui é um lugarzinho que eu armazeno forragem para meus bichos. No estilo tambor, agricida, com sal, tá aqui para o futuro. Porque se não chover, não precisa da gente vender. Não pode comprar mais, não sabe, mas dá para criar o que tem. E tem 2 quilos de forragem guardado e tem essa palma. Numa precisão, quer dizer que se aproveita, se tira muito comer daqui mesmo, da pouca terra que a gente tem. Esse silo aqui, essa forragem, está silada aqui, eu silei em 2001. Já estamos em 2003 e eu estou guardando para o futuro. Para quando precisar eu tenho aqui para dar meus animais. Eu fiz o silo de anel, né? E depois fiz o silo buraco, né? O silo trincheira, né? Depois fizemos o de superfície. A gente só se sai porque a gente adota um sistema de fazer mutirão. Junta, 10 pessoas vai fazer o silo, está programado ali naquela rota, como é que vai fazer, né? Vem os 10 faz o meu, os 10 faz o de fulano, os 10 faz de cigano, até fechar. Tem vezes que quando a gente fecha os 10, o meu já está começando a fazer outra silagem da mesma, né? Já começa outra rodada de novo, e faz, com um ano 2 meses, demos 2 rodadas, né? Naquele grupo de 10. Fizemos 20 silos naquele grupo de 10, né? 2 para cada um. Faço o farelo da maniçoba, também o silo trincheira. Para completar a ração, o farelo e o feno da catingueira. Os bichos ficam felizes quando eu boto na cocheira. Quando eu saio com a ração, os bichos correm atrás, comem aquela quantidade e ainda querem mais. Comendo esta ração, os animais vivem mais. Digo com toda razão, as coisas melhorou mais. A ração que eu comprava, agora não compro mais. De uns tempos para cá, meu dinheiro rende mais. Porque antes disso,
a gente tinha uma grande perda aqui de número de animais, passando fome. Na época da seca ninguém tinha a silagem, sim, a gente guardava outro tipo de fenação. Mas não era como a gente hoje guarda em grande quantidade, 10, 12 mil, 15 mil quilos de tonelada de silagem para os animais. Então hoje a coisa melhorou, pode dizer 80%, né? E a gente, cada dia, a gente está caminhando através das visitas. Estamos repassando para outros agricultores de outros municípios e de outros estados também, né? Nossas experiências. E todos os agricultores estão se dando muito bem com esse trabalho. Isso tem se expandido muito, até aqui no município de Araruna, Cacimba de Dentro, né? Solidade, e essa a gente está dando cursos através da aprendizagem que nós aprendemos. Então a gente está divulgando para os agricultores, né? E está aumentando cada dia o número de criação dos próprios agricultores de toda a região. Minha vida é andar por esse país para ver se um dia eu descanso feliz. Pois é, eu estou partindo para continuar a viagem por esse mundão de meu Deus, procurando coisas boas, experiências novas, experiências que tragam coisas boas para a vida do povo. Até logo, minha gente! A partir dessas experiências práticas, né, a gente tem esse desejo de que as experiências que estão dando certo, né, as experiências que as famílias estão realizando, elas possam ser, no futuro, transformadas em políticas públicas, né, porque a gente tem visto que tem muitos créditos, tem muitos financiamentos que as experiências vêm muito mais de fora do que das próprias famílias, dos próprios agricultores. Então a gente viu que a gente tem uma riqueza muito grande na nossa região, né. Quer dizer, uma política de crédito, por exemplo, que valorize as plantas nativas forrageiras para que os agricultores possam recompor a sua vegetação, né? Trazer de volta todo aquele conhecimento, né? Então, na verdade, o programa que hoje a Comissão de Criação Animal está desenvolvendo a nível do polo sindical é o desejo de que elas possam ser, no futuro, políticas públicas, né, adequadas para os agricultores familiares dessa região. E agora a gente tem que criar, porque quando é no final do ano, aí um filho quer uma roupa, né? Quer um calçado, quer uma coisa, quer outra, aí a gente tem um animal para vender, para comprar alguma coisa, para se vestir e para se calçar, não é? De repente, um São João, que a pessoa não tem o dinheiro para comprar, assim, às vezes vem pessoas de fora para casa da gente, tem que ser uma quantidade maior de alimento, né? Aí tem que ter no bode, não vai comprar carne. Mata um bode, faz uma buchada, faz uma boa festa e a família fica satisfeita. No canto que eu for tem festa, onde eu chegar tem forró. No canto que eu for tem festa, onde eu chegar tem